Senhor presidente, senhora relatora, senhores ausentes, quero cumprimentá-los, porque isso vai para a rede social, né? Então, cumprimento aos ausentes, que estão sempre presentes, conforme o endereço ou o interesse de cada um. Mas eu quero começar aqui registrando, fazendo um registro da história até para os mais novos que estão aqui, para Vossa Excelência, não novidade nenhuma do que vou falar. O último discurso de Antônio Carlos Magalhães nesta casa, quando eu tinha 13 anos em Itapetinga, deputado Arthur, eu nasci os dentes, a CM já era a CM. Jogo bruto. Ele faz o último discurso nessa casa, profetizando esses dias. Falar em dias, estão precisando do 20 dias, né? Esses dias tão tenebrosos e difíceis que nós estamos vivendo. Quando nós falamos no judiciário, e nós aqui no Senado, eu cheguei agora, a cobrança tem que ser mais nos outros, porque nos 16 anos que passei aqui, passei pelo menos 10 repetindo a mesma coisa. É só pegar um discurso meu, que vai ter 3 coisas nos meus discursos ao longo da minha vida aqui. Deus, eu falo da Bíblia toda vez. Dona Dadá, minha mãe. Dona Dadá. E o ativismo judicial. E agora, eu preciso falar dessa casa. Porque contra o ativismo judicial, só existe um remédio constitucional, que é o Senado Federal. Uma frase do presidente desta casa, falando de invasão de poderes, já mexeu com o formigueiro. Contra ele, né? Contra o Pacheco. E que Deus dê a ele mais ânimo para poder levantar a voz, que essa obrigação constitucional é dele. O Instituto CPI ou CPMI está se acabando nessa legislatura que tem apenas 6 meses. Porque esse instituto tão valioso, que é instrumento de minoria, torna-se um puxadinho de uma Suprema Corte que está acima das nuvens. Mas mesmo assim, essa Suprema Corte, sendo solicitada, solicitou que alguém que está debaixo da autoridade deles, e eu não sei, porque constitucionalmente isso não existe, cumprisse o seu dever e o seu papel, estava falando o deputado André Fernandes, papel que não foi cumprido. Eu me lembro de Antônio Carlos fazendo o discurso, mas me lembro dele na tribuna, todo dia, eu até printei aqui para eu não esquecer, já de saudosa memória, morre aos 73 anos de idade, Geraldo Brindeiro, que a CM chamava de engavetador da República. Mas era todo dia. Subia com aquele nariz empinado dele, aquela força dele, olhar fixo, voz firme. Aliás, Vossa Excelência vive na Bahia, foi prefeito de Bom Jesus da Lapa, a terra dos Romeiros. Vossa Excelência é baiano e sabe que até hoje o que de fato estrutural existe na Bahia ainda foi a CM. Poderíamos dizer que o que está no entorno ainda é perfumaria, porque o estrutural foi feito por ACM. Se esse pessoal do mimimi hoje, esse pessoal do mimimi, aqui estão tudo espancando Zanin agora na rede social, você sabe, né? Zanin está apanhando agora. Agora o PT não gosta mais dele, não. Não. Nem o pessoal odeia ele, estão tudo. Eles não têm como processar ele, porque vai recorrer para ele mesmo, né? Mas estão tudo chateados, porque Janin
Zanin votou contra colocar LGBTQI+, no crime de racismo. Eu pergunto a Vossa Excelência, Sivuca pediu para nascer albino? Alguém pediu para nascer oriental? Alguém pediu para nascer negro? Não. Você cometeu um crime contra uma pessoa dessa, discriminá-la? Você tem que responder. Mas porque aqui no parlamento, que é majoritariamente cristão, o país é majoritariamente cristão, não passa, judicializa. E aí ele tomou a decisão e está apanhando. Vossa Excelência, eu quero falar sobre o Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, Vossa Excelência, era um engavetador, da República. Quer dizer, Vossa Excelência, que quando a CPI do narcotráfico foi instalada, acho que Vossa Excelência não estava no parlamento como deputado federal, assistiu de longe, era presidente da Assembleia. Eu fui na Assembleia Legislativa da Bahia, é verdade. O ministro da Justiça, Renan Calheiros, foi chamado pela CPI para ir à CPI. Ele só respondeu, Flávio, dizendo que estava à disposição. O ministro veio já com o ativismo judicial. Naquela ocasião, e eu não podia falar, mas a ACM falava, porque a ACM fez a CPI do Judiciário. Ele peitou e fez a CPI do Judiciário. É tanto que ele achou Lalau, ele achou Luiz Estevo, e na construção do TRT de São Paulo. Lalau. Nascido na ousadia, descoberto na ousadia de ACM. Quando o Renan Calheiros vem como ministro da Justiça, a CPI, a gente consegue libertar o Acre da família Pascoal. O homem da motosserra, o homem que serrava, destruía vidas, porque o ministro veio. Só do governador que foi assassinado do Acre, tinha engavetado aqui 12 CPFs. 12. E Delbrando Pascoal nem se fale, aí é uma história para o Brasil Paralelo contar, o Netflix contar. Eu até me admiro que eles fizeram sobre a violência, o crescimento da violência do Brasil, e não leram, Flávio, o relatório da CPI do narcotráfico, porque nem tocaram nessas figuras que tocavam o terror, de fato, nos seus estados. Mas o que vemos aqui é um ministro da Justiça correndo e sendo protegido. Correndo e sendo protegido, quando, na verdade, ele poderia vir e dizer: as imagens estão aqui, porque todas as imagens feitas, eles sabem quem quebrou, quem não quebrou, quem é infiltrado, quem não é infiltrado. Eles sabem de tudo. Dizer que não sabe de nada, morde aqui, para ver se sai leite. Sabem de tudo. Então, ao se proteger, jogaram tudo no colo da PM de Brasília. Brasília e o governador é o culpado. O governador até cometeu um erro, na minha visão, sou conselheiro dele, no dia seguinte assinar o recibo e pedir perdão para Lula e para Alexandre de Moraes. Ele tinha que fazer nada disso. Ele foi eleito pelo voto popular. Mas aí, fragilizou e nós temos quase que uma tropa presa, porque o governo federal, o seu GSI, a sua inteligência, os homens do governo federal, o ministro da Justiça, está cheio de imagens, porque ninguém colocou aqui. Vamos esperar o momento certo. Onde está o Flávio Dino? 2 imagens de lugares queimados sem pessoas, com pessoas circulando. Então, senhor presidente, a vinda do ministro da Justiça aqui seria esclarecedor. Mas aí tem que fazer relação com história de joia, que Bolsonaro está vendendo joia para financiar o golpe. Que joia que Bolsonaro está vendendo para poder financiar golpe? Pelo amor de Deus, gente.
Aliás, eu estou colhendo a assinatura para a CPI dos 11 containers do Lula. Fica à vontade, quem não assinou ainda, eu sei que vocês já assinaram, porque nós vamos saber por onde foram as joias. Vamos saber por onde foram as joias que ele recebeu. A gente aproveita e faz as de Dilma também, que eles agora estão querendo desimpeachmentar Dilma. Eles vão sair convencendo deputado por deputado, senador por senador, e eu estou pronto para receber a visita de quem vai me convencer que Dilma não cometeu o crime de pedalada fiscal. De maneira, senhor presidente, que é ridículo isso, tentar colocar tudo no colo da PM e do governo do Distrito Federal. Tem culpa? Tem. Não tinha um plano? Sei lá, não tinha. Mas só eles? Só eles? Vamos pegar aqui o celular deles, vamos destrinchar, vamos pegar tudo que eles conversaram e vamos falar lá na CPI. Nós vamos sempre comendo tempo, é sempre na terça-feira, na quinta é mais ou menos, eu espero que seja bem na próxima quinta-feira, para a gente apurar responsabilidades, porque no final, senhor presidente, quem fala no final é o presidente, quando encerra. A relatora dá a sua versão. Infelizmente, a minha amiga Elisiane, ela já disse como será o final, né? Ela já começou no primeiro dia no plano de trabalho, né? Na tentativa de golpe. E já disse, e Vossa Excelência sabe, que se o nosso judiciário estivesse agindo no seu normal, juridicamente, essa afirmação já tinha inviabilizado tudo que está acontecendo aqui, juridicamente. Porque na condição de juiz, os dois, na condição de... Acabou, mas ele é benevolente, porque ele passou uns dias aí com raiva de mim, ele vai deixar eu falar mais 30 segundos. Eu estou aqui só com o oi na boca, ela falando e eu olhando aqui. Senhor presidente, porque no final tem que ter uma resposta contundente. Tem uma senhora, só sobrou uma, o senador Elisiane, chamada Dice. Dona Dice é uma cabeleireira de quase 70 anos. E eu acho que houve um erro nessa última saída de todas. E ela é a única que ficou. Um erro no nome dela, ela está sozinha, ela não está no isolamento, ou seja, ela não está na solitária, porque também não pode colocar ela no meio das outras presas que respondem por crime de tráfico, por crime de assassinato, mas, nesse momento, vivendo um trauma emocional. Nenhuma delas foram ouvidas. A senadora toparia ouvir a dona Dice na quinta-feira? Quem sabe ela falasse em nome de todas, porque ninguém foi ouvido. Como é que você é parte de um processo, toma um processo na cara, toma uma tornozeleira na cara, tem as câmeras, você sabe quem foi e quem não foi, pelo amor de Deus. Se tivesse entregue as imagens, isso tudo estava resolvido, porque quem vandalizou paga, quem não vandalizou precisa receber um pedido de desculpas e ser respeitado. Por isso, senhor presidente, eu espero, ainda tenho esperança, que até o dia de encerrar esta CPI, nós possamos trazer à luz, às claras, e que o ministro Flávio Dino, volto a repetir, não falo isso com rancor, porque não guardo, com ódio, porque não guardo, até porque com ele eu não tenho nem direito. Com o Dino eu não tenho nem direito de ter nada disso, porque estive com ele no momento mais duro da vida dele, com ele e com a família dele. Mas essa estratégia está errada, e a história vai dizer, querer colocar tudo no colo da PM, do Distrito Federal, é uma grande covardia. Muito obrigado, senador.